passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Bíblia na sugestão dos nossos amados irmãos, ouvintes do programa Momentos com Jesus. O Alexandre nos deixou o programa anterior, 1 Samuel, capítulo 16, os versos do 14 ao 20. Diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então, os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-me. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o benemita, que sabe tocar, e é valente e animoso, e homem de guerra. É sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. O texto interessante, o Alexandre deixou só um pedacinho, né? Primeiro Samuel 16, do 14 ao 20. Nós vemos que Samuel antes ungiu Davi. Ele recebeu unção, mas começou a fazer o quê? Continuou a fazer a mesma coisa que ele fazia. Interessante isso, ele recebeu unção, mas continuou sendo pastorzinho de ovelhas, mas já tinha recebido a unção. Deus já havia afirmado perante sua família e a ele mesmo que tinha grandes planos em sua vida. E essa passagem aqui eu acho muito interessante, e a gente pode observar o agir de Deus na vida das pessoas, e especialmente na vida de um ungido do Senhor. Tem muita gente que acha que já começou a frequentar uma igreja, já pode abrir uma outra igreja, e tem acontecido muito isso. Agora, o exemplo que nós vemos aqui com Davi, muito embora evidentemente precise ressaltar que Davi não era sacerdote, não. Davi tinha uma unção para ser rei, uma figura política, administrativa. Os sacerdotes continuavam, aquela unção não era como sacerdote. Até hoje tem muita gente que se confunde assim de uma maneira berrante, se esquece que ele era rei e entende que aquele rei era também sacerdote. Negativo, ele não acumulava as funções, não podia, nem devia, nem podia acumular as funções. Mas nós podemos ver, de certa forma, o agir de Deus. Para ser rei ou para ser sacerdote, vamos falar mais claro, para ser um pastor, a pessoa tem que passar por algo que eu gosto de chamar de escola do quebrantamento. Davi recebeu unção, havia unção de Deus sobre a vida de Davi. Ele
iria um dia ser rei. Quando? Quando recebeu a unção, já ia lá e derrubava Saul e tomava o lugar dele? De forma alguma. Ele voltou a trabalhar com as suas ovelhinhas. E deve ter pensado: de que me adiantou receber esta unção se a minha vida continua do mesmo jeito? Mas aí é algo que eu acho fantástico, incrível. Já experimento isso ainda na minha vida, no meu ministério, que é o que eu já disse, eu chamo de escola do quebrantamento. Para que Davi um dia pudesse assumir o reinado, ele tinha que se matricular na escola do quebrantamento. E como é que Deus agiu? Ele já havia se desgostado de Saul. A Bíblia deixa isso muito, muito claro. Mas é interessante, se você for ler mais detidamente a Bíblia, você vai perceber que entre o dia em que Davi foi ungido por Samuel e o dia que Davi assumiu efetivamente o lugar de Saul, passaram-se muitos anos. Enquanto isso, o que era feito de Davi? Matriculado e cursando a escola do quebrantamento. Primeira coisa então que aconteceu foi a matrícula dele. Ele sabia tocar harpa. E o rei Saul foi atormentado por um espírito maligno que devia infernizar a cabeça dele. Irmão, eu já trabalhei, infelizmente, uma parte da minha vida em centro espírita e tive muito contato com pessoas, lamentavelmente, que eram dominadas por espíritos malignos, espírito de Satanás. E eu convivi com essas pessoas e via o seu sofrimento. E a gente achava que tinha o poder, como espírita, de expulsar aqueles demônios. Francamente, Beelzebu não expulsa Beelzebu. Essa aqui é a grande verdade. E eu posso naturalmente imaginar aqui a situação de Saul. Saul, atormentado por um espírito maligno, começou a ficar pirado, perdeu o juízo, enlouquecendo. E alguém chega, orientado por Deus, e diz: olha, rei, o Espírito do Senhor se afastou de ti. E um espírito mau agora está tomando conta, e o jeito que eu vejo aí é que você arranje alguém que toque muito bem harpa. E vai acontecer quando essa pessoa estiver tocando harpa, o espírito maligno vai se afastar. Então me arruma essa pessoa. Eu conheço um filho de Jessé, o Beremita, o nome Davi. Ele toca muito bem, é um homem de guerra, é sisudo, uma pessoa séria. E ele diz aqui, quando ele elogia Davi: eis que tenho visto um filho de Jessé, o Beremita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, é sisudo em palavras, e de gentil presença, e aqui saltou os meus olhos. E o Senhor é com ele. Essa é a marca do cristão. Quando as pessoas olham para a gente, pode dizer um bocado de elogio, mas quando acrescenta o Senhor é com ele, isso aí para mim é tudo. Você pode olhar para mim e dizer que eu sou baixo, gordo, feio, barrigudo, cabelo branco, idoso, impaciente, teimoso. Na verdade, eu estou colocando muitos adjetivos pejorativos. Eu poderia dizer que você está dizendo que eu sou forte, que eu sou corajoso. Mas se você disser: mas ele é um homem de Deus, se você disser: o Senhor é com ele, é o melhor credencial que nós podemos dar de alguém. Quando você diz: eis que vejo que o Senhor é com aquele homem ali. E aí, quando tem esse reconhecimento, e Davi tinha esse reconhecimento. E naturalmente, para quem está atazanado por um espírito, não está querendo andar com ele, e vem um conselho bom desse, né? Traz um camarada que toque harpa,
e vai suceder quando ele tocar, o espírito vai se afastar, porque o Senhor é com ele. Aí junta 2 mais 2, soma, dá 4. Um espírito maligno que ouve alguém tocando harpa, esse alguém é do Senhor, o Senhor é com este alguém. Por isso se diz que Deus habita no meio dos louvores, no meio daquelas músicas que fossem entoadas pela harpa de Davi. Com toda certeza o demônio não suportaria. E aí Davi aceitou, melhor dizendo, Saul aceitou e mandaram buscar Davi. Percebeu, irmão? O homem foi ungido por Samuel para ser rei, mas ele não sentou no trono no momento seguinte. Ele foi lá para o último lugar na sala de aula da escola do quebrantamento, para fazer o quê? Começar a conviver dentro do palácio, observar as coisas erradas que Saul fazia, ver como o povo sofria nas mãos de um tirano, para que ele, no dia que assumisse aquele lugar, não cometesse os mesmos erros e começasse a ser um servo, executando as funções mais simples no palácio, e que um dia ele seria sim o rei, não só naquele palácio, mas o rei daquele povo, a serviço de Deus. Mas ele se submeteu, foi submisso, foi humilde principalmente, acima de tudo, sabendo que tinha unção para ser o rei, ele aceitou ser um flautista. Quantos hoje estão dispostos a serem flautistas e esperarem o tempo do Senhor, o tempo que tiver que esperar? Porque lá na escola do quebrantamento, com o passar do tempo, Davi foi aprendendo o que é estar nas mãos de um tirano, o que é sofrer perseguição, o que é sofrer ódio, inveja, ciúme, todo tipo de sentimento ruim, e até o ponto em que Saul, não suportando mais a glória de Deus que estava sobre Davi, aí é que está. Muita gente não me suporta, não suporta você. Não é nada comigo ou com você não, irmão. É que a pessoa certamente está cheia, impregnada de espírito maligno, e esse espírito maligno que norteia as atitudes dessa pessoa não permite que ela consiga ter comunhão nem comigo, nem com você. E aí ela vai começar a fazer o que Saul fazia, que é a arma dos incompetentes: atirar lanças querendo matar o ungido do Senhor. Mas se você é um ungido do Senhor, não se preocupe se aquele que está dominado pelo espírito maligno, porque o Senhor já se abusou dele, lhe atirar lanças. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nenhuma dessas lanças irá alcançar você, como nenhuma delas se encravou em Davi. E o dia que Deus determinou para que você, após ter cursado a escola do quebrantamento, recebeu seu diploma com mérito, este dia, o dia glorioso, você poderá assumir o seu ministério, sabendo, tendo sensibilidade de como enfrentar as dificuldades, porque você já terá passado por tanta coisa que vai fazer de você, além de um homem ou uma mulher de Deus, vai fazer de você alguém humilde, quebrantado na presença do Senhor. Aleluia! Que o Senhor aplique a porção da sua palavra e o entendimento desta mensagem em nosso coração, em nome de Jesus.